Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês em Mateus 16. Vamos meditar um pouco no versículo 24. Nosso pastor está em viagem exatamente nesse momento. Está indo ele, a irmã Eliette, também o evangelista Jazael, o evangelista Tiago. Não sei se a esposa do pastor Tiago também foi. Foi? E a esposa do pastor Tiago, né? Glória a Deus. E além dos nossos pastores aqui da nossa igreja, nosso pastor presidente, uma grande comitiva da Cimadec, muitos pastores das inúmeras igrejas que formam a nossa convenção. Estão indo ali em direção à convenção do Nordeste, que está sendo realizada, vai iniciar-se, né? Ali em Alagoas. Antes de nós meditarmos, deixa eu apresentar os irmãos que estão conosco. O irmão Newton Rodrigues, acende com a mão para a gente te conhecer. Glória a Deus, é o pai do Henrique. Henrique, tu é a benção, viu? Não é mal antes não, agora aprendi, é o Henrique. É porque eu passei o final de semana todo chamando o Henrique de Anderson, irmão. E o irmão Newton quer se congregar conosco. É isso, irmão Newton? É isso, bora aplaudir? Glória a Deus. Olha o que Deus está fazendo, Henrique. Tu vai ver grandes coisas, Henrique, na tua vida e na tua casa. Vai ver um novo tempo. Chorar lá na canta. Tudo aquele que estava escondido e oculto no teu coração, pois as coisas desta vida havia sufocado. Deus está ressuscitando hoje. Para nós de canto. Fica firme. Batalha com a tua esposa em oração. Chore nos pés do Senhor e vocês verão a glória do Altíssimo sobre a vossa casa. Também está conosco o Francisco Cleuto. Oh, meu amado, Deus te abençoe. Sinta-se à vontade, você está em casa, tá? Também está conosco a irmã Keren, da Igreja Universal. Cadê ela, irmã Keren? Deus abençoe, fica à vontade. Karen, Karen, perdão, irmã. Karen, é que um K com um A no inglês é Karen, né? Aí a gente fica misturado aqui, não sabe como pronunciar. Também está conosco o evangelista Ediano e sua esposa, a irmã Kiara, é isso? Cadê o casal? Já foram, tá certo. E também está conosco o irmão André, da Comunidade das Nações, da CN. Deus abençoe. Vamos aplaudir os irmãos que estão nos visitando nessa noite. Meus amados, há alguns dias Deus tem falado ao meu coração nesse texto bíblico que nós vamos meditar nessa noite. Todo pregador que chega no púlpito para ministrar a palavra, ele sente temor, ele sente nervosismo. E sentimos isso por causa da responsabilidade, irmãos. Vocês são a noiva do Cordeiro, a esposa que Cristo está esperando, ataviada, adornada, bonita, sadia, sem ruga, sem mancha, sem mácula. E para nós que vamos alimentar a noiva, a responsabilidade é muito grande. E domingo eu ouvi uma mensagem, acho que foi domingo, e que o pregador disse assim, uma pregação para pastores e pregadores, líderes. O pregador disse assim:
pastores, líderes, pregadores, respeitem a noiva do Cordeiro. Ela não é prostituta para ser alimentado com migalhas. Ela é comprada pelo sangue de Jesus e tem que ser alimentada com o melhor alimento, porque diz o Salmo que o pastor do Salmo 23, ele leva aos pastos verdejantes. E quando eu vi o pastor que estava pregando dizer isso, se não me falha a memória, Josué Gonçalves, a minha alma se atribulou ainda mais com a responsabilidade que tenho, ainda mais num culto de doutrina, irmãos. É um dos cultos que eu mais amo e o culto que eu tenho o maior medo de pregar, porque é o culto de orientação, de instrução, de ensino. Vocês precisam, como todos nós que aqui estamos, sermos alimentados com a verdade. E louvamos porque a palavra de Deus tem sido pregada nesse púlpito com muita verdade, sinceridade. E aí o que nos causa mais ainda responsabilidade. Todavia, o Espírito Santo tem falado comigo nesse texto há alguns dias sobre o que é ser discípulo. Se os irmãos tiverem a curiosidade agora mesmo ler o capítulo 16, tem alguns fatos interessantes nesse capítulo. Dentre deles, Jesus, ele começa a se revelar aos seus discípulos e também exigir dos seus discípulos. Porque Jesus chega para Pedro, ou melhor, para os discípulos, e começa a revelar quem de fato ele era. Tanto é que ele faz uma pergunta: o que é que estão dizendo ao meu respeito? E uns dizem, uns estão dizendo que é profetas, outros mestres, outros que João Batista que ressuscitou. E vocês, o que dizem ao meu respeito? O que vocês dizem ao meu respeito? E então Pedro, de forma muito ousada, no capítulo 16, verso 16, então ele respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali Cristo está se revelando aos seus discípulos, porque eles andavam com Jesus, entendiam que era um mestre, entendiam que ele era um profeta, que era algo especial, mas não tinham a compreensão de que ele era o Messias, que era o enviado de Deus para resgatar Israel, e não só Israel, mas a humanidade, por meio do seu sacrifício. Olha que interessante então. E aí Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado ou abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Havia um clima de revelação, o que ao mesmo tempo, logo mais nos versículos à frente, eu preciso correr. Jesus começa não só a revelá-lo como Cristo, como resgatador, como Messias, mas no versículo 21, ele começa a se revelar como o Cordeiro de Deus. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer, versículo 21. Vou ver aqui que é melhor para os irmãos. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus se revela como Cristo, a sua divindade, o Filho de Deus, mas ele vai mais longe. Ele não quis só revelar seu caráter, a sua natureza, a sua pessoa, mas revelar também a sua obra. E eu vim, mesmo sendo Cristo,
mesmo sendo filho de Deus, eu vim para ser humilhado, para padecer na mão dos homens, dos anciões, dos principais, dos sacerdotes. Eu vim para sofrer, eu vim para ser morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aí ele revela então o seu propósito, a sua obra. E então Pedro, ao ter essa revelação, irmãos, olha que coisa terrível acontece entre nós. Porque muitos de nós não sente prazer na redenção, sente prazer nas bênçãos, nos milagres, nas curas, nas coisas que tange a esta dimensão, que é a dimensão horizontal, aquilo que está palpável, visível. Aí Jesus revela algo profundo, que é: eu não quero só me revelar com você, eu não quero só revelar que eu sou Deus para vocês, eu quero levar vocês para o Pai juntos. E é por isso que eu vou padecer, é por isso que eu vou sofrer, e é por isso que eu vou morrer, para levá-los, para preparar lugar para vocês. Eu vou preparar morada. E Jesus está revelando isso. E sabe o que é que acontece? Pedro, no versículo 22, e Pedro, tomando a parte, começou, deixa eu ver aqui, e tomando-o de parte, começou a... Por isso que eu peço que vocês deixem a Bíblia aberta para me ajudar a pregar. Começou a... dizendo: Senhor, a falsa compaixão, tem-me compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Versículo seguinte. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque, repita comigo, porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Há uma verdade nesse texto que eu preciso compartilhar com os irmãos, e digo isso com muito temor, irmãos, porque vocês são a noiva do Cordeiro. Mas Jesus está dizendo aqui que quando nós só compreendemos as coisas dos homens e não compreendemos as coisas de Deus, somos instrumentos de Satanás. Quando nós perdemos a visão do eterno, do celestial, do sagrado, do santo, do espiritual, e a nossa visão só contempla o que é natural, humano e terreno, passamos a ser instrumentos de Satanás. Porque Satanás, desde o princípio, a tentativa é de fazer o homem perecer na terra. E desde que Deus se encheu de misericórdia e amor pelo homem para resgatá-lo, tem trabalhado para levar para os céus. Vamos para frente. É porque o culto de doutrina, irmãos, quem congregou comigo sabe. Acho que deve ter alguns irmãos aqui que congregaram comigo já. Os cultos de doutrina, eu pregava nos cultos de doutrina, versículo por versículo. Orava, pedia a Deus a direção para um livro. E todo culto de doutrina era a mensagem expositiva. Eu gosto de explicar versículo por versículo para a gente entender melhor a mensagem. Mas nós vamos correr, porque o tempo passa. E hoje nós queremos pegar só no versículo. Versículo 24. E aí Jesus chega no versículo 24. Jesus se revela como Deus, como Cristo, Filho de Deus. Ele se revela como Cordeiro de Deus, que veio para se sacrificar por nós. Ele revela mais uma vez: eu vim para abrir a mente, a visão, o entendimento de vocês. O que vocês só conseguem ver aqui
no horizontal, eu quero levar vocês a compreender, a enxergar o que é na dimensão vertical, na dimensão eterna. Agora, porém, tem um porém nisto. Para você compreender essa dimensão, para você ter a revelação, para você viver essa dimensão, é necessário algo. Embora a salvação, querido, seja de graça, um presente gratuito para nós, porque para Cristo foi caríssimo. As coisas que diz respeito para nós, que vem da parte de Deus, exigem sacrifícios, exigem princípios, exige de nós comportamento, exige de nós se colocarmos na posição que Ele deseja. E aí Jesus está dizendo: eu tenho muita coisa para revelar na dimensão horizontal, vertical, naquilo que diz respeito aos céus, aquilo que meu Pai tem preparado para vocês, mas é necessário algo. E o que é necessário então? Ser um discípulo verdadeiro. Deus, irmãos, não morreu na cruz do Calvário para me fazer pastor, nem pregador, nem cantor, nem músico, nem professor, nem auxiliar, nem diácono, nem presbítero, nem evangelista. Jesus não morreu na cruz para isto. Jesus morreu na cruz para nos fazer discípulos. Agora, os discípulos que amam e seguem o seu mestre, aí Ele dá a eles autoridade e responsabilidade. A essas autoridades e responsabilidade para quê? Para servir a noiva, para servir a igreja, para amar e cuidar a igreja que Ele comprou com seu precioso sangue. O que eu quero compreender, irmãos, que nós temos que ter um entendimento que a nossa aliança no Calvário é o propósito de Deus fazer eu e você verdadeiros discípulos. E como bem acertadamente escreveu John Stott, acho que é assim que se pronuncia o nome daquele escritor, ele diz: discípulo radical. Radical da palavra raiz, mais profundo, no sentido realmente, não no sentido pejorativo, mas no sentido realmente de se pôr, de se colocar inconformado com que esse mundo miserável, promíscuo, ímpio e cruel oferece à humanidade, e que muitos bebem dessas fontes, se regozijam, e até alguns que do nosso meio deixa de tomar da fonte de Jesus Cristo para tomar da fonte do mundo. Isso é trágico, queridos. E portanto, quais são as exigências de Cristo para que nós sejamos um verdadeiro discípulo? Para ser mais sucinto e mais claro, para que todos nós entendamos, discípulo é aluno. No contexto da cultura de Cristo, que é um tanto quanto diferente da nossa, porque a nossa, os alunos nos obedecem mais os professores. Os professores são desrespeitados, desvalorizados. Eu vejo tanta hipocrisia nessa política, educação. Os piores salários são dos professores. Tem professor no nosso interior dando 2 expedientes por R$800. Prefeituras. Mas na cultura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até porque estava em ascensão a filosofia, e aí vários filósofos, tidos como mestres, homens inteligentes, sábios, tinham seus discípulos. Até João Batista tinha discípulos.
Então os discípulos daquela época, os alunos daquela época, eles se aproximavam do seu mestre não só para aprender ouvindo, mas para aprender vendo-o fazer. Não era uma mera educação teórica, era um ensino que se expunha na teoria, mas o discípulo acompanhava seu mestre para aprender a prática. Jesus chamava seus discípulos, dava as instruções e diz: agora me sigam. E Jesus ia andando e ensinando agora na prática, no exemplo, no viver, no falar, no agir. Ele ensinava a teoria, a doutrina, a teologia, mas na prática se via cumprir tudo aquilo que ele ensinava. Por isso que as pessoas olhavam para Jesus ensinando, dizendo: mas que autoridade é essa? Com que poder é esse? Que autoridade é essa? Porque Cristo ensinava com o intelecto, com a alma, com o espírito, mas também com o corpo, com a vida, com o exercício. Era um ensino pleno, irmãos. Era um ensino pleno. Então é esta, portanto, a proposta do reino de Deus, de que nós nos tornemos verdadeiros amantes do nosso mestre, disposto a segui-lo, disposto a aprender a sua palavra e viver a sua palavra. E olha só que interessante, o que é que então Jesus exige de nós para que nós sejamos seus verdadeiros discípulos? A primeira coisa que ele deseja, ou que ele exige de nós, irmãos, é a aspiração. Repita comigo: se alguém quiser. A palavra aspirar, que é a mesma coisa de desejar, querer. Sabe por que muita gente não quer ser discípulo de Jesus? Não é porque o mestre não é bom, é porque os seus ensinos são de alto nível. Confronta o nosso conforto, confronta o nosso ego, nossas vaidades, soberbas, impurezas, injustiça. Confronta o nosso ser. E aí o que acontece? Quem não gosta de ser tratado tem a tendência de fugir daquele que trata. Porque prefere viver na sua vã maneira de viver, carregado de impurezas e pecado, do que ter uma vida plena e santa, gozando das coisas eternas e celestes. Para eu e você, queridos, sermos verdadeiros discípulos de Jesus, nós temos que querer isso. Observe que Jesus começou a pregar uma mensagem. Eu vou dizer uma coisa, irmãos: se aquele povo chama aquilo de mensagem dura, é porque eles nunca ouviram algumas mensagens que eu já ouvi. Jesus estava dizendo: aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue. O povo começou a ir embora. Essa mensagem está dura demais. Eu disse: rapaz, a gente não ouviu essas mensagens que a gente ouve. Se arrependa, raça de víbora. Isso aqui é a mensagem dura. João Batista pregando na margem do Rio Jordão. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eis que o machado está posto à raiz, e será cortada toda árvore que não produz fruto. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Isso aqui é a mensagem dura. E a multidão começou a ir, hein? Não é que até Pedro, mais uma vez: mestre, alivia aí, porque o povo está indo embora. O que eu acho lindo é a frase de Jesus: quer ir com eles? Pode ir, fica à vontade. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Pedro, eu estou atrás de discípulo, não é de seguidor não.
Seguidor dá like quando você faz algo que lhe agrada. Discípulo não, ele ama quando é repreendido, ensinado, instruído, corrigido, porque entende que seu mestre o ama. É o meu termômetro, diz aí, quando o negócio pegar pesado, tu manda eu baixar a mão aqui que é para me aliviar. Só seremos verdadeiros discípulos de Jesus se houver uma disposição no nosso interior de querer. Jesus não está atrás de seguidor, ele está atrás de discípulo. Porque seguidor só segue enquanto lhe for conveniente. Discípulo não. É a instrução chegando, a repreensão chegando. Para trás de mim, Satanás. Já imaginou, irmão, você chegasse para perto do pastor Carlinho, o pastor Soares, o pastor Nonato, o pastor Paulirão, o pastor eu, e disse: sabe, atrás de mim, Satanás. Isso ia virar uma confusão grande, irmão. E eu não ia. Porque a gente ainda tem espírito de seguidor, irmão. Quando Pedro ouviu isso, em vez dele se revoltar contra Cristo, ele se arrepende. Em vez de se afastar do Senhor, ele busca. E é isso que o Mestre quer de nós, meus amados. E é isso que Cristo quer de nós, igreja. Que a gente deseje ser os seus discípulos. Deixa eu correr. Segunda coisa que ele exige para que nós sejamos o verdadeiro discípulo. Segura aí, ô Juninho, versículo 24. Repita comigo: renuncie a si mesmo. É a renúncia, queridos. Não dá para ser seguidor de, não dá para ser discípulo de Jesus sem renúncia. A vida de uma autonegação é constante, é uma vida de aprovação diante de Deus. O que eu quero dizer com isso é que jamais eu irei agradar a Deus se eu não tiver uma autonegação. É entender que agora o eu morreu. Eu não vivo mais para mim nem para os meus propósitos. Porque agora o nosso título mudou. É discípulo, é servo. Servo não tem direito, não tem vontade. E a gente está no reino de Deus, irmão, cheio de vontade, cheio de mimimi, cheio de ego. E a gente que está no altar corremos um risco muito grande. A gente que está servindo, liderando, trabalhando na igreja, nós corremos um risco muito grande. Qual o risco? De querer fazer as coisas em meu nome, para ser aplaudido, para ser visto, para ser ovacionado, para ser aclamado. Não é o nome de Jesus, é o meu nome. Com isso o reino perde, queridos. E a igreja se enfraquece. E Satanás se aproveita disso. Estudamos esses dias na escola bíblica dominical. Não estou trazendo nada novo. A auto-idolatria, adorar-se a si mesmo. É culto doutrina. Se o negócio pegar pesado, pastor vai conversar comigo e eu baixo a cabeça e obedeço. Mas vou dizer algumas coisas que eu preciso dizer hoje, esta noite.
não dá para agradar a Deus, irmãos, querendo servir a si mesmo. Ou nós mudamos para sermos discípulos, ou continuaremos como os crentes velhos dentro da igreja dando trabalho, sem crescer, sem desenvolver. Que coisa triste, que coisa frustrante, decepcionante. Deus operando no culto, Deus usando o ministério de louvor, os que estão em espírito adorando, e a pessoa sentada no banco de braço cruzado murmurando: mas que música é essa? Para que esses gritos? Para que esse balançadinho? Aprendamos que o culto neste santuário é para Ele. O louvor tem que ser para Ele. Os acordes dos instrumentos tem que ser para Ele. A nossa adoração tem que ser para Ele. A atenção tem que ser dada a Ele. Negar a si mesmo significa dizer não a si mesmo em todos os momentos da sua vida e dizer sim a Deus. É você dizer não para você em todos os instantes e momentos da sua vida. Porque olha o que é interessante, está escrito lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Bota aí, por favor, Juninho. Repita comigo: e tome cada dia a sua cruz. Diga assim: é diário, é todo dia. E quando é todo dia, não está se referindo às 12 horas do dia claro, não. Ele está se referindo às 24 horas, às 12 horas do dia e às 12 horas da noite. Negar a si mesmo significa destronar-se de si mesmo, de uma vez para sempre, e entronizar Deus. Se eu não me falha a memória, foi terça-feira passada eu não pude vir por o culto, não foi? Terça-feira que eu não vim? Então foi a terça-feira atrasada, como a gente diz lá no interior. O pastor estava falando sobre, e lá em 1 Coríntios, que o nosso corpo é templo morada do Espírito. E aí na sequência do texto, ele vai pregando, eu vou lendo. E aí o texto diz assim, que o nosso corpo é para Cristo, assim como Cristo para o corpo. Esse corpo, seu corpo, nosso corpo, foi feito por Deus para ele ser entronizado, para ele governar, para ele reinar. Sabe o que é que significa? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu. Jesus não está ensinando que os céus dos céus, a nova Jerusalém, desça dos céus para a terra, para abraçar os homens, não. Jesus está orando, nos ensinando a pedir o governo de Deus, o domínio de Deus, a regência de Deus no meu ser. A oração do Pai Nosso está ensinando que a vontade de dele que prevaleça, que domine, que reine em detrimento da minha. Na prática eu quero mentir, mas não minto, eu vou falar a verdade, porque Jesus está reinando aqui. Eu quero pecar, mas eu não vou pecar. Sabe por que eu não vou pecar? Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque Ele está reinando, está queimando. Deixa queimar, está queimando. Quando Ele está entronizado, querido, as nossas vontades tornam-se nulas, e a vontade de Deus é exaltada. Quero lhe mostrar isso na prática. Jesus vai ao Getsemane orar, e ele diz: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. E sabe o que é que Jesus diz em seguida? Mas seja feita a tua, porque o coração de Jesus era entronizado pelo próprio Pai.
enquanto o meu e o seu coração estiver entronizado por nós mesmos, não seremos discípulos de Jesus. Poderemos ser até seguidor, até determinada distância do caminho, mas jamais chegaremos até o fim, porque um dia as verdades de Deus nos confrontará, ou as provações de Deus virá, e a gente desistirá. Discípulo não desiste, ele vai até o fim, porque o que ele quer não é aprender, ele quer ser igual ao mestre. Ele não quer tornar-se culto intelectual, ele quer ser igual ao mestre. Negar a si mesmo significa apagar a si mesmo como um princípio dominante na vida. Jesus, irmãos, chama, olha que coisa linda que Jesus fez. Jesus, conversando com os discípulos, disse: olha, dentre os nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. É assim que está escrito, eu estou vendo, né? Ninguém é maior. Aí alguém até pensou: mas e Abraão? Moisés? Jesus disse que dentro dos nascidos de mulher não tinha um homem como João Batista. Aí João Batista recebe a visita dos seus discípulos e disse: Senhor, Jesus está batizando mais do que nós. A multidão está crescendo lá. O povo que vão com o teu primo Jesus, o negócio está lá, está bombando. Deixe de ser tolo. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu quero que ele brilhe, que eu me ofusque. Eu quero que ele apareça, eu desapareça. Porque quando eu desapareço, quando você desaparece, quando nós desaparece, quem se revela é a glória de Deus. É a glória de Deus. E a glória de Deus faz toda a diferença. Para ser discípulo de Jesus, além de querer, de renunciar, tem que tomar a sua cruz. O que eu denomino como sacrifício. Tomar a cruz quer dizer, deve carregar o peso do sacrifício. A vida cristã, irmãos, é uma vida de sacrifício. Ou melhor, de serviço sacrificial. Paulo, ensinando isso aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, irmãos, porque Paulo era judeu. Se fosse na versão de um cearense escrevendo, ele dizia: pelo amor de Deus, rogo-vos que apresentei os vossos corpos em sacrifício a Deus. Quando Jesus está dizendo que eu e você temos que tomar uma cruz, irmãos, porque ele diz, volta lá o 24, meu filho, por favor. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si o quê? Sabe qual é a verdade que está dizendo aí? Que a gente daí não percebe? Que cada um de nós temos uma cruz. Só que essa cruz não é as lutas que a gente está chamando não do dia a dia. Tem um menino, tem um filho rebelde, isso aqui é a minha cruz. Isso aí não é a sua cruz, isso é a sua aprovação. Tem um emprego atribulador, aí está chamando o emprego de cruz. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de um lugar, queridos, onde nós somos sacrificados.
sacrifício. Ele está olhando para o que ele vai viver e está compartilhando com seus discípulos, dizendo: assim como eu vou morrer na cruz para vocês terem vida, vocês precisam morrer na cruz para receber vida. Assim como ele na cruz morreu para doar a vida, nós na cruz de Cristo, na nossa cruz, precisamos morrer para receber a vida dele. Não é assim que está escrito logo em seguida? Deixa eu botar aqui meu para-brisa. Versículo 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida, e quem perder a sua vida por amor de mim, vai o quê? A cruz nós temos que morrer. Na cruz temos que morrer. Deixa eu fazer algumas perguntas para os irmãos. Só respondam sim ou não. Na cruz, Jesus negou-se ou não? A Bíblia diz, irmãos, que passavam os sacerdotes e maneteavam, balançavam a cabeça. Passavam os levitas, a multidão. O verdadeiro Deus se humilhando para nos salvar, e os homens reprovando, balançando a cabeça em desprezo. Aí Satanás diz: rapaz, ele não vai se levantar. Eu não acredito não, porque se fosse o suário, menino, a desgraça tinha sido grande. Eu disse: meu Deus, eu não suporto mais não, manda fogo, queima tudinho. Era um churrasco medonho. Não foi assim não que os discípulos disseram: mestre, o senhor quer que a gente ore para que desça do céu, como foi lá com Elias? Aí Jesus: vocês não sabem, vocês não compreendem o que eu vim fazer. Eu não vim matar, não vim destruir, isso é obra do diabo. Eu vim salvar e buscar o que se havia perdido. Glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus. Ele nos ama, amados. Vale a pena servir esse Deus. Agora, por favor, olhe para mim. Como eu não posso soltar as duas mãos, eu vou fazer a posição de quem está na cruz. Quem está na cruz, querido, só pode olhar para cima. Quem está na cruz só pode olhar para baixo. Quem está na cruz só pode olhar para os lados. Olhar para cima significa buscar, confiar, depender. Como disse o salmista: ergo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. E o Espírito Santo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O olhar para cima, Jesus entrega seu Espírito. Quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olhou para cima e viu os céus abertos, Jesus à destra de Deus e o Pai no trono. Olhando para cima, a gente vê a glória de Deus. Na cruz a gente consegue só olhar para cima. Segundo, da cruz a gente só consegue olhar para baixo. Também olhar para baixo. Por quê? Porque nos faz ver as nossas misérias, fraquezas, limitações. Nos faz ver o lugar de onde nós saímos. Quando eu tomo a minha cruz, estou crucificado, queridos. Eu olho para baixo, não com vaidade, que eu soberba, mas com dor e sofrimento, olhando quem nós éramos.
enxergando as nossas tristezas, misérias, fragilidades, pecados e fraquezas. Olhando para baixo, nos faz sentir amor e misericórdia também pelas pessoas que ainda não foram crucificadas. Quando estamos na cruz, olhamos para baixo, vemos nossas misérias, mas também olhamos para aqueles que ainda não foram alcançados, e sentimos amor e desejo de resgatar aqueles que ainda estão perdidos. Olhar para os lados significa olhar para amigos, irmãos, pessoas que nos fazem crescer, amadurecer, melhorar, que nos ama. Três cruzes, uma no meio, aqui um crucificado. Ele olha assim para o lado e vê um do outro lado só murmurando e diz: homem, mesmo estando sob a mesma condenação, ainda não teme a Deus? Esse homem nada fez. Nós por motivo justo estamos aqui, mas ele nada fez, não é digno disso. Aí ele olha para Jesus, o verdadeiro amigo, e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Na cruz é lugar onde a gente encontra amigos. Na cruz é lugar onde a gente encontra pessoas sinceras, verdadeiras, que nos amam. Na cruz nós encontramos pessoas que nos levantam, que nos faz melhores, que nos dá força. Não é aqueles que estão procurando pisar no teu pescoço para quebrar, te ver morto, não. É aquele que chega, ainda que se machuque, mas se lança no chão para te erguer. Porque na cruz ele aprendeu a amar como Jesus nos ama. Olhar para o outro lado, querido. Hoje eu sou obrigado a anotar, senão não lembro mais nada, irmãos. As inspirações vêm, eu tenho que estar anotando, senão perda. Significa olhar para as pessoas feridas. Olhar para o outro lado significa olhar para as feridas, pessoas feridas, fracas, cansadas, que precisam de ajuda, que estão esperando ouvir: hoje estará comigo no paraíso. Agora a cruz do meio, presta atenção. Agora a cruz do meio, aquele que está se esvaindo para dar vida, ele olha e vê a fé daquele homem e diz: te digo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Na cruz encontramos pessoas que ajudam. Na cruz encontramos pessoas que amam. Na cruz encontramos pessoas que estão dispostas a nos erguer, nos ajudar e nos levantar. Olhe para cá, por favor. Olhe para cima. Olhe para baixo. Olhe para os lados. Mas quem está crucificado não consegue olhar para trás. Quem está crucificado não consegue olhar para trás. Sabe por que não consegue? Porque a cruz não deixa. A cruz não permite olharmos para trás. Ela não aceita desistirmos. Ela não deixa recuar. Porque uma vez sacrificados, só podemos olhar adiante.
para o autor e consumador da nossa fé, para o Redentor, a nossa esperança viva, o leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha adiante, contempla a glória do Senhor. Olha adiante e vê a majestade do Altíssimo. Olha adiante e verá a bondade e as misericórdias do Senhor. Nosso Deus é tremendo. E para encerrarmos, queridos, bota o 24 de novo. Repita comigo: siga-me. Jesus não está dizendo para acompanhar. Ele está dizendo assim: copie o meu exemplo. A vida cristã é um constante seguir o Mestre, uma vida constante de obediência, no pensamento, nas palavras, nas ações. O verdadeiro discípulo, ele segue nos passos de Jesus Cristo, e em qualquer lugar que ele o levar. O que Jesus está dizendo, que para nós sermos verdadeiros discípulos, meus irmãos, nós precisamos ser obedientes. A desobediência é rebeldia, é errar o alvo, é pecado. Olha a história de Jesus, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia e releia os 4 evangelhos. Como autor do livro Mais do que um Carpinteiro, que eu esqueci o nome dele, e coincidentemente eu estava procurando um filme evangélico, encontrei um filme. Quando eu comecei a ouvir o nome, eu não conheço esse nome. Aí eu disse: Tiene, eu acho que esse filme é a narração do livro. E aí eu peguei o livro, o nome dele estava lá, virou filme. Um jovem vaidoso, soberbo, querendo destratar alguns jovens cristãos da faculdade, decidiu: vou provar cientificamente que Jesus é uma mentira, é uma mentira, é uma história mal contada, e vou buscar prova nos 4 livros, os 4 evangelhos. E ele conta no livro Mais do que um Carpinteiro, que foi para universidades, biblioteca, buscou recursos, e leu e releu, usou métodos periciais. Ele queria buscar provas que a história contada acerca de Jesus era mentira. Na faculdade ele fazia uma área da investigação, da perícia, em que se pericia documentos. Quando crimes não se tem provas, só se tem os relatos. E dada essa especialidade, esse homem cavou. No final da história, ele chegou à conclusão: é impossível que essa história não seja verdadeira. Se converteu a Cristo e hoje trabalha nas faculdades dos Estados Unidos, mostrando que Jesus é mais do que um carpinteiro. Seja obediente a Jesus. Sejamos obedientes, sejamos verdadeiros discípulos. Olhamos para Jesus, enxerguemos o seu exemplo. O maior exemplo dado a nós é a sua obediência. Paulo escreve dizendo que ele foi obediente até a... Consegue encontrar esse texto para mim, para nós terminar, Júlio, por favor? Deus nessa noite nos chama. Rapaz, estou com na minha mente aquela música. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Vocês me ajudam aí? Vou ficar em pé. Filipenses capítulo 2, versículo 8.
E Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte da cruz. Nossa vitória está na cruz. Não renuncie à sua cruz, não negue a sua cruz. Siga o exemplo.